Você não sobrevive na cidade abrindo a porta para estranhos. Mas quando a batida veio às 2 da tarde, forte o suficiente para chacoalhar as dobradiças baratas do apartamento, Larissa não teve escolha. Ela olhou pelo olho mágico e viu um terno sob medida que custava mais do que o seguro de vida dela. Ele não era policial. Policial anda de qualquer jeito. Aquele homem tinha a postura de quem era dono do concreto que pisava. Ela respirou fundo e destravou a corrente. O relógio do painel do Honda Civic de Larissa marcava 3h14 da manhã. Os números piscavam, sintoma de um alternador moribundo que ela não tinha dinheiro para trocar. A chuva açoitava o para-brisa em lençóis violentos, as palhetas gastas apenas borrando a água em vez de limpá-la. Larissa estava dormente. Um plantão de 12 horas na emergência do Hospital Santa Clara tinha drenado qualquer reserva de empatia que lhe restasse. Ela cheirava café institucional ruim, iodo e aquele leve gosto metálico de sangue que nunca saía de todo dos seus scrubs. Ela só queria a cama dela. Queria o sono pesado e sem sonhos de quem trabalha demais e ganha de menos. Ela fez a curva na Avenida Ipiranga, um trecho deserto que margeava o distrito industrial. Os postes de luz ali estavam quase todos apagados, deixando só os faróis para cortar a escuridão. Foi quando ela ouviu. No começo era só uma forma, uma silhueta pequena encolhida sob a marquise enferrujada de um ponto de ônibus desativado. O pé de Larissa bateu no freio por instinto, os pneus assobiando no asfalto molhado. Ela apertou os olhos através do vidro embaçado. Era uma criança. Não podia ter mais de 7, 8 anos. Estava sentado no banco de concreto molhado, joelhos junto ao peito, vestindo uma jaqueta azul escura encharcada e colada ao corpo magro. Larissa xingou em voz alta. O som foi seco no silêncio do carro. Ela disse a si mesma para continuar dirigindo. Chamar o conselho tutelar. Chamar a polícia. Deixar que outra pessoa resolvesse aquilo. Ela estava fora do plantão, mas não pisou no acelerador. Olhou para o menino pelo retrovisor enquanto passava devagar, vendo o jeito como os ombros dele tremiam de frio. A polícia, naquele bairro, levava 1 hora para atender uma chamada não letal. Até lá, o garoto estaria hipotérmico. Ela jogou o carro em ré. O câmbio rangeu em protesto. Larissa baixou o vidro do banco do passageiro 1 polegada. A chuva gelada bateu imediatamente na cabine. Ei, ela chamou. O menino não se assustou. Virou a cabeça devagar. No brilho fraco das luzes do painel, o rosto dele estava pálido, quase translúcido. O cabelo escuro estava colado na testa, mas foram os olhos que fizeram Larissa prender a respiração. Não eram olhos de criança perdida e em pânico. Eram vazios, calmos, completamente sem medo. Cadê seus pais? Larissa perguntou, projetando sua voz de enfermeira por cima da tempestade. Firme, mas segura. O menino apenas olhou para ela. Você não pode ficar aqui fora, Larissa disse, destravando a porta do passageiro. Entra. Eu ligo o aquecedor. Por um longo momento, o menino calculou. Olhou a rua vazia, depois de volta para o carro ligado. Sem uma palavra, ele desceu do banco, caminhou até o carro e abriu a porta. Entrou no banco do passageiro, trazendo consigo o cheiro de lã molhada e chuva gelada. Fechou a porta com cuidado. A maioria das crianças batia com força. Ele não. Eu sou a Larissa, ela disse, girando o botão do aquecedor. As saídas de ar gemeram, soprando um ar morno. Qual é o seu nome? Rafael, ele disse. A voz era surpreendentemente firme. Sem tremor. Certo, Rafael. Você sabe seu endereço ou algum telefone? Posso te levar à delegacia. Eles podem ligar. Sem polícia, Rafael disse. Não era um pedido infantil. Era uma ordem. Me leva para a Rua das Acácias 400. Larissa parou, a mão suspensa sobre o câmbio. Rua das Acácias. Era uma via privada lá no alto da serra, um condomínio fechado onde as casas pareciam fortalezas e o IPTU custava mais que o orçamento anual do Hospital Santa Clara.
Era 40 minutos de viagem na direção errada. Rafael, isso é muito longe. Como você veio parar aqui embaixo? Rafael olhou reto pelo para-brisa riscado de chuva. Eu andei. Larissa baixou os olhos. O menino estava sem um sapato. O pé esquerdo estava só com uma meia lamacenta encharcada. A percepção a atingiu com um baque surdo. Ele tinha andado quilômetros naquela tempestade. Alguma coisa estava profundamente errada. Uma disputa de guarda que deu errado. Abuso? Eu tenho que denunciar isso, Rafael, Larissa disse baixinho. Você está congelando e está sem um sapato. Alguém vai estar procurando por você. Rafael finalmente virou para olhá-la. Meu pai está me procurando. Se você me levar para a polícia, os homens que me deixaram lá vão me encontrar primeiro. Me leva para Acácias, por favor. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Larissa. A parte racional do cérebro dela, a parte que a mantinha viva e empregada, gritava para ela dirigir direto para a delegacia mais próxima, arrastar o menino para dentro e ir embora. Mas olhando para a criança machucada e encharcada ao seu lado, a enfermeira nela venceu a cínica. Cinto de segurança, Larissa resmungou, engatando a marcha. A viagem foi agonizantemente silenciosa. Larissa se concentrou nas estradas traiçoeiras, aquaplanando 2 vezes na rodovia alagada. Rafael não dormiu. Sentou-se rigidamente ereto, os olhos escuros vasculhando os retrovisores, observando os faróis dos poucos carros que passavam. Ele estava hipervigilante. Quando finalmente chegaram ao alto da serra, a aspereza da cidade deu lugar a gramados bem cuidados e carvalhos altos. A estrada subia em curvas fechadas, terminando em um enorme portão de ferro forjado ladeado por pilares de pedra. Uma câmera de segurança com lente vermelha acesa girou em direção ao Honda dela assim que estacionou. Antes que Larissa pudesse baixar o vidro para falar no interfone, os portões pesados começaram a se abrir, deslizando em silêncio. Para aqui, Rafael disse. Larissa pisou no freio. Eu não vou te deixar no portão, Rafael. Deixa eu te levar até a porta. Não. Rafael desafivelou o cinto. Você não deve entrar. É melhor se eles não virem seu carro. Ele abriu a porta. A chuva tinha diminuído para uma garoa, mas o vento cortava. Ele desceu na entrada de pedra impecável, o pé descalço tocando a pedra molhada. Antes de fechar a porta, ele olhou para trás. Obrigado, Larissa. Espera, ela disse, enfiando a mão no bolso do scrub. Tirou uma barra de granola embrulhada em papel alumínio, o jantar dela, e jogou para ele. Ele pegou com uma mão. Depois fechou a porta e caminhou além do portão, engolido pelas sombras da propriedade enorme. Larissa esperou até o portão fechar com um clique. Deu ré e foi para casa, tremendo no frio úmido da cabine. Disse a si mesma que tinha feito uma boa ação. Disse a si mesma que o menino estava seguro agora. Disse a si mesma que esqueceria disso até de manhã. Ela estava errada em tudo. Larissa acordou com um som de violência contra a madeira. Era um baque pesado e rítmico. Não soava como a vizinha reclamando do encanamento. Soava como alguém tentando arrancar a porta da moldura. Ela se sentou de repente, enrolada nos lençóis finos e baratos. O relógio digital ao lado da cama marcava 14h10. Ela tinha conseguido dormir mal 5 horas. A cabeça latejava, uma dor surda atrás dos olhos. A batida veio de novo, 3 golpes secos e deliberados. Larissa saiu da cama, pegando a lanterna de metal pesada que guardava na mesinha. Atravessou devagar o linóleo arranhado da sala, segurando a lanterna como um cacetete. O apartamento era pequeno, apertado, cheirando fracamente a livros velhos e poeira. Ela colou o olho no olho mágico. A respiração parou. Havia 2 homens no corredor estreito e sujo do prédio. O homem parado um pouco atrás era construído como um bloco de concreto, pescoço grosso, olhos varrendo o corredor. Mas era o homem à frente que dominava todo o oxigênio.
Alto, vestido em um terno escuro impecavelmente talhado que parecia inteiramente alienígena contra o papel de parede amarelado e descascado do corredor. O rosto dele era anguloso, afiado, violentamente bonito de um jeito que não oferecia conforto nenhum. Os olhos eram escuros, sombreados, fixos direto no olho mágico, como se ele pudesse enxergar através do vidro e direto para dentro do crânio dela. O aperto de Larissa na lanterna se apertou. Ela conhecia os rostos de bandidos, viciados e traficantes de esquina. Costurava eles todo fim de semana. Aquele homem não era nada disso. Ele era o predador de topo a quem todos eles respondiam. Ele não bateu de novo. Simplesmente esperou. Sabia que ela estava ali. Devagar, as mãos tremendo só um pouco, Larissa destravou a fechadura e a corrente. Abriu a porta uns 8 centímetros, mantendo o pé firmemente encostado atrás dela. Posso ajudar? Ela perguntou, a voz mais rouca de sono do que pretendia. O homem olhou para ela. Registrou a camiseta grande demais, o cabelo bagunçado, o aperto de nós brancos na moldura da porta e a lanterna pesada parcialmente escondida atrás da perna dela. A expressão dele não mudou. Era uma máscara de pedra fria. Larissa Andrade, ele disse. Não era uma pergunta. A voz dele era um barítono baixo e ressonante que vibrava no peito dela. Quem tá perguntando? Ela rebateu. Meu nome é Otávio Duarte, ele disse. O nome não significava nada para ela. E o pequeno lampejo de irritação nos olhos do homem bloco de concreto disse que provavelmente deveria significar. Certo, Otávio, o que você quer? Otávio não empurrou a porta. Não tentou intimidá-la fisicamente. A mera presença dele fazia o trabalho pesado. Às 3h30 desta madrugada, um Honda Civic prateado registrado no seu nome parou nos portões da minha casa. Meu filho desceu dele. Larissa congelou. Rafael. A adrenalina disparou, quente e rápida nas veias. Ele está bem, ela soltou, a enfermeira dentro dela vencendo o instinto de mentir e fingir não saber de nada. Por uma fração de segundo, a máscara fria rachou. Um músculo tremeu na mandíbula de Otávio Duarte. O lampejo momentâneo de vulnerabilidade paterna crua foi perturbador antes de ser instantaneamente enterrado no gelo de novo. Ele está bem, Otávio disse baixinho. Teve uma costela fraturada, contusões leves e hipotermia branda. O médico já cuidou dele. Que bom, Larissa suspirou, os ombros relaxando um pouco. Isso é bom. Por que você não chamou a polícia? A pergunta foi cortante, acusatória. Larissa estreitou os olhos, as defesas voltando a se erguer. Ele me pediu para não chamar. Ele disse que os homens que o deixaram lá o encontrariam primeiro. Ela encarou Otávio, recusando-se a se intimidar na própria porta. Dado o bairro onde eu o encontrei, e dado que você está aqui em vez de um detetive, eu diria que ele estava certo. O silêncio se estendeu entre eles. O homem maior mudou de peso, a jaqueta de couro rangendo. Otávio ergueu uma mão, um gesto microscópico que congelou seu homem instantaneamente. Você correu um risco significativo, Otávio disse. Os olhos escuros catalogando a tinta descascada do apartamento dela, as fechaduras baratas. Meu filho foi tirado de um veículo a 3 quarteirões de onde você o encontrou. Os homens que o levaram estão mortos, mas meu filho conseguiu escapar durante o confronto. Ele andou por 3 horas na tempestade. Se você não tivesse parado, ele não teria sobrevivido à noite. Então você veio dizer obrigado, Larissa perguntou, o tom seco. Você é bem-vinda. Agora, se não se importa, tenho outro plantão em 6 horas e gostaria de dormir. Ela se moveu para fechar a porta. Otávio colocou a mão espalmada contra a madeira. Não empurrou, mas o peso imóvel dele parou a porta de vez. Larissa encarou a mão, depois o rosto dele. Eu não deixo dívidas por pagar, senhorita Andrade, Otávio disse. A voz dele agora mais baixa, caindo para um registro que soava incrivelmente perigoso. Você salvou meu sangue. Isso exige compensação. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó.
Larissa retesou, o aperto na lanterna apertando, mas ele só tirou um envelope branco imaculado. Ofereceu através da fresta da porta. E estava grosso. Larissa olhou para o envelope, depois para Otávio. Uma risada amarga escapou da garganta dela. Não. A mão de Otávio permaneceu firme. É um símbolo da minha gratidão. Vai cobrir um carro novo, um apartamento melhor num bairro mais seguro. Pega. Eu não quero o seu dinheiro, Larissa disse, firme. Eu não peguei uma criança na chuva por uma recompensa, e definitivamente não quero dinheiro de um homem que manda seguranças armados entregar um bilhete de agradecimento. Fica com isso. Otávio inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um quebra-cabeças que ele não tinha previsto resolver naquele dia. Orgulho é um luxo nesta cidade, senhorita Andrade. Tem certeza de que pode se dar a esse luxo? Eu posso me dar ao luxo de dormir com a consciência limpa. Ela retrucou. Empurrou a porta de novo. Terminamos aqui. Fico feliz que o Rafael esteja bem. Não volte. Otávio a encarou por um longo momento pesado. Devagar retirou a mão da porta. Ele não parecia bravo. Se algo, havia um brilho sombrio de interesse genuíno nos olhos dele. Enfiou a mão em outro bolso e tirou um pequeno cartão preto fosco com nada além de um número de telefone gravado em prata. Encaixou-o na fresta da moldura da porta. Quando você perceber que sua consciência não paga seu aluguel nem te protege do escuro, ligue para esse número, Otávio disse. Ele se virou e caminhou pelo corredor, os passos pesados ecoando nas tábuas de madeira arranhadas. O guarda-costas lançou um olhar longo e duro para Larissa antes de segui-lo. Larissa trancou a porta, correu a corrente, e recuou. Encarou o cartão preto encaixado na moldura da porta. Não o tocou. Voltou para a cama, mas o sono que precisava desesperadamente nunca veio. A emergência do Hospital Santa Clara era uma zona de guerra nas noites de sexta-feira. Larissa se movia pelo caos com desapego treinado. Verificou um corte no leito 4, administrou uma dose pesada de narca no leito 7, e desviou de um bêbado vomitando projéteis no corredor. As luzes fluorescentes zumbiam acima, lançando um tom amarelo pálido e doentio sobre a miséria. Eram 23h30. Ela não tinha parado de se mover desde o começo do plantão. Estava na estação de enfermagem preenchendo anotações com uma caneta esferográfica barata, a mente tentando agressivamente se manter focada no mundano. Tinha deixado o cartão preto exatamente onde Otávio Duarte o colocou, encaixado na moldura da porta. Não queria nada com aquilo. Queria fingir que a batida nunca tinha acontecido. Andrade, latiu doutora Nogueira, um cirurgião de trauma grisalho que parecia dormir de scrubs. Baleado chegando. 10 minutos. Disputa de gangue no lado leste, parece. Prepara a sala de trauma 1. Pode deixar. Larissa disse, largando a caneta. 10 minutos depois, as portas duplas se escancararam. Paramédicos entraram correndo empurrando uma maca carregando um jovem cujo peito estava bem enfaixado, sangue vermelho vivo encharcando a gaze. O cheiro de cobre e suor não lavado atingiu o ar. Homem, 22 anos, 2 tiros no quadrante superior direito, o paramédico gritou por cima do barulho. Pressão caindo, 8/5. Perdeu muito sangue no beco. Larissa entrou no ritmo, se movendo para o lado da maca pronta com os acessos venosos. Quando transferiam o paciente para a cama de trauma, as portas se escancararam de novo. 3 homens entraram avançando. Não eram paramédicos. Vestiam roupas largas, bandanas, e os olhos selvagens e apavorados de homens correndo na adrenalina e na metanfetamina. O líder, um cara magro com uma tatuagem de escorpião no pescoço, empurrou um segurança contra a parede. Onde ele tá? Cadê o Bruno? O cara gritou olhando ao redor da emergência. Avistou a maca ensanguentada na sala de trauma 1. É ele. Deixa eu passar. Senhor, você não pode entrar aí, doutora Nogueira comandou, dando um passo à frente da sala. O homem magro não hesitou. Puxou uma pistola preta pesada da cintura e apontou direto para o peito do doutora Nogueira. Sai da frente, doutor.
Ele deve para nós. A emergência ficou em silêncio absoluto. O bêbado gritando parou. A criança chorando se calou. O único som era o bip rítmico e frenético do monitor cardíaco preso ao homem moribundo na mesa. Larissa congelou, as mãos agarrando um saco de soro fisiológico. Olhou para a arma. O coração martelava contra as costelas, alto e doloroso. O atirador deu um passo à frente. Eu disse para sair. Larissa calculou a distância. Ela estava fora da linha de tiro, mas Nogueira estava bem no centro. Não havia policiais na recepção. Tinham sido chamados para um tumulto na rua ao lado. Antes que Nogueira pudesse se mover, antes que o atirador pudesse puxar o gatilho, as portas eletrônicas da emergência deslizaram abertas com um sussurro suave e mundano. 2 homens entraram. Não estavam de roupas largas. Vestiam ternos escuros e talhados. Um era o homem bloco de concreto do corredor de Larissa. O outro era um pouco mais alto, o paletó desabotoado. Andavam pela emergência caótica e aterrorizada como se estivessem passeando num parque. O atirador se virou, erguendo a arma. Para trás, caramba! O homem bloco de concreto não piscou. Não quebrou o passo. A mão dele se moveu com uma velocidade fluida aterrorizante. Não sacou uma arma. Simplesmente estendeu a mão, agarrou o cano da pistola, forçou para cima, e cravou a palma da outra mão no nariz do atirador com um estalo horrível. O atirador caiu como um boneco de cordas cortadas. Os outros 2 membros da gangue congelaram. O segundo terno deu um passo à frente, revelando uma pistola com silenciador presa discretamente ao lado do corpo. Escondida da vista da sala de espera por trás dele, ele não apontou. Apenas olhou para os 2 rapazes. Vão embora, o terno disse baixinho. Os 2 membros da gangue olharam para o líder inconsciente no chão, sangrando no linóleo, depois se viraram e saíram correndo pelas portas. O homem bloco de concreto chutou casualmente a arma caída para debaixo de uma fileira de cadeiras. Ajeitou os punhos das mangas, os olhos varrendo a sala. As enfermeiras e médicos aterrorizados encaravam em choque. Os olhos do homem encontraram os de Larissa. Ele não sorriu. Não acenou. Apenas segurou o olhar dela por 2 segundos. Uma mensagem clara e inegável. Nós tivemos. Estamos observando. Então se abaixou, ergueu o atirador inconsciente pela gola do casaco, e o arrastou para fora pelas portas deslizantes. A emergência ficou paralisada por 5 longos segundos antes que doutora Nogueira voltasse a si. Andrade, corre o soro agora. Larissa se sobressaltou, as mãos tremendo enquanto conectava o soro fisiológico. Passou pelos movimentos, ajudando a estabilizar a vítima de bala, mas a mente estava a quilômetros dali. Foi então que percebeu o que a visita de Otávio Duarte realmente significava. Ele não tinha vindo só oferecer dinheiro. Tinha vindo reivindicá-la. Ao salvar o filho dele, ela tinha entrado no ecossistema dele. O cartão preto na moldura da porta não era uma oferta de ajuda. Era uma marca. Quando o plantão terminou às 7 horas da manhã, Larissa saiu para o ar fresco da manhã. O sol nascia, lançando sombras longas pelo estacionamento. Ela caminhou até o Honda surrado. Sentada perfeitamente centralizada no para-brisa, presa sob a palheta, havia uma única rosa branca impecável. Sem bilhete. Sem fita. Só a flor. Larissa ficou parada no estacionamento vazio, encarando a flor. A realidade fria a invadiu, mais pesada do que a exaustão nos ossos. Ela não tinha apenas dado carona para uma criança perdida até em casa. Tinha convidado um fantasma para entrar na sua vida. E fantasmas, ela sabia, nunca deixam a gente em paz. Larissa jogou a rosa branca na lixeira do estacionamento do hospital. Ela pousou suavemente em cima de um copo de café de isopor descartado e um monte de guardanapos úmidos. Dirigiu para casa em silêncio, o aquecedor mal vencendo o frio da manhã. Quando chegou ao apartamento, finalmente puxou o cartão preto da fresta da moldura da porta. Não ligou para o número. Jogou na lixeira da cozinha, bem em cima de uma camada de cascas de ovo e borra de café.
Ela queria sua vida de volta. Queria a exaustão esmagadora e mundana dos plantões duplos e do aluguel atrasado. Não queria rosas brancas nem homens silenciosos de terno. Por 3 dias o universo pareceu cooperar. O Hospital Santa Clara era o caos de sempre. O Honda dela continuava engasgando nos sinais e os vizinhos continuavam brigando através das paredes finas. A normalidade se estabeleceu sobre ela como um cobertor pesado, sufocante mas familiar. Então chegou a quinta-feira. Era o dia de folga de Larissa. Ela estava na Lavanderia Estrela, na Rua 15. Um prédio deprimente de bloco de concreto que cheirava permanentemente a alvejante e cigarro velho. Sentou-se numa cadeira de plástico rachada observando os clubes girando na secadora industrial. O baque-baque rítmico da máquina era o único som na sala vazia. Lá fora, o céu era um roxo machucado ameaçando chuva. O sino acima da porta de vidro tocou. 2 homens entraram. Larissa não ergueu os olhos do livro de bolso surrado que estava lendo, mas sua visão periférica os rastreou. Eles não estavam ali para lavar roupa. Não carregavam cestos ou sacolas. Vestiam jaquetas de lona pesadas apesar do calor abafado. E as botas deixavam rastros molhados e enlameados no linóleo. Ignoraram o balcão da frente e caminharam direto pelo corredor de máquinas em direção a ela. O pulso de Larissa acelerou. Manteve os olhos no livro, o polegar pairando sobre a página. Larissa Andrade? A voz era grave, áspera de fumante. Larissa finalmente ergueu os olhos. O homem falando era magro, o rosto marcado de cicatrizes de acne e pálido. O companheiro ficou 2 passos atrás, bloqueando o corredor. A mão do companheiro descansava casualmente dentro do bolso da jaqueta. Quem tá perguntando? Larissa disse. A voz estava firme, mas o aperto no livro de bolso apertou até os nós dos dedos ficarem brancos. A gente só quer conversar, o homem magro disse, pigarreando, dando um passo mais perto. Sobre uma carona que você deu para uma criança há umas noites, lá na Ipiranga. O ar na lavanderia de repente pareceu fino demais para respirar. Otávio Duarte tinha dito que os homens que levaram o filho dele estavam mortos. Não tinha mencionado os amigos deles. Não sei do que você tá falando, Larissa disse, fechando o livro e se levantando. Eu sou enfermeira. Ando de ônibus. Ela agarrou a alça do carrinho de roupa, mirando passar por eles. O homem magro fechou a mão no aro de arame do carrinho, parando-o de vez. Não banca a burra, gata. A gente pegou a placa numa câmera de trânsito, Honda prateado. A gente sabe que você pegou o garoto do Duarte. A gente só quer saber o que ele te contou antes de chegar em casa. Ele me disse que gostou do aquecedor, Larissa mentiu, o coração martelando contra as costelas. Agora, solta o carrinho. O chefe quer ouvir de você mesma, o homem disse. Não sorriu. Esticou a mão, os dedos sujos agarrando o braço de Larissa. O aperto era ferro absoluto. Você vem com a gente. Adrenalina, pura e afiada, inundou as veias dela. Larissa não gritou. Gritar naquele bairro só fazia as pessoas trancarem as portas com mais força. Em vez disso, ela se moveu. Com a mão livre, agarrou o galão pesado de alvejante industrial descansando na mesa de dobrar ao lado. Girou num arco curto e violento, esmagando o fundo pesado direto no rosto do homem magro. Cartilagem estalou. O homem berrou, as mãos voando para o nariz destruído, soltando o braço dela. Larissa empurrou o carrinho de metal pesado para frente com todo o peso do corpo. Bateu nos joelhos do segundo homem, mandando-o cambalear para trás contra uma fileira de máquinas de lavar. Ela não esperou para ver eles caírem. Disparou. Passou por cima das mesas de dobrar, aterrissando no linóleo do outro lado, e correu para a saída dos fundos. Atrás dela, ouviu um grito, seguido pelo som terrível e inconfundível de um tiro. O vidro pesado de uma porta de secador explodiu, jogando estilhaços e faíscas pelo chão. Larissa bateu na barra de metal da saída de incêndio, explodindo para o beco. O ar úmido atingiu os pulmões como uma toalha molhada. Ela correu.
correu passando por lixeiras transbordando, os tênis gastos escorregando no pavimento gorduroso e escorregadio. Não olhou para trás até chegar na avenida principal, se misturando instantaneamente a uma multidão de pedestres esperando um sinal de pedestre. Continuou andando, cabeça baixa, peito ofegante, até estar a 4 quarteirões de distância. Entrou na entrada de um bar fechado, as mãos tremendo tão violentamente que mal conseguia sentir os dedos. Não podia ir à polícia. Se aqueles homens tinham acesso a câmeras de trânsito e sabiam o nome de Otávio Duarte, a delegacia estava comprometida. Não podia voltar para o apartamento. Provavelmente já tinham o endereço dela. Estava caçada. Uma civil presa numa guerra que não entendia. Larissa enfiou a mão no bolso da calça jeans. Os dedos roçaram num pedacinho rígido de papel cartão. Ela congelou. Tinha jogado o cartão fora. Lembrava de ver ele cair no lixo por cima das cascas de ovo. Mas 3 dias atrás, ao tirar o lixo, ela o tinha visto ali, imaculado contra a sujeira. Num momento de pragmatismo cínico profundamente enterrado, ela o tinha pego e enfiado no bolso de trás. Ela o tirou agora. A superfície preta fosca absorvia a luz fraca da rua. Os números prateados brilhavam. O orgulho gritava para ela jogar na sarjeta. O instinto de sobrevivência mandava discar. Larissa foi até um orelhão que tinha sobrevivido milagrosamente ao vandalismo da cidade. Colocou uma moeda e discou os números prateados. A linha tocou exatamente uma vez. Fala. Não era Otávio. Era uma voz plana e profissional. Aqui é Larissa Andrade, ela disse, a respiração ainda presa na garganta. Eu preciso, se eu tô ligando pro número. Houve uma pausa de 2 segundos. Localização? Esquina da Rua 7 com a Rua dos Ipês, perto do bar fechado. Fica fora da rua. 3 minutos. A linha morreu. Larissa desligou o receptor. Encostou as costas na parede de tijolos da entrada, apertando a jaqueta contra o corpo. Observou os carros passando, se sobressaltando a cada sombra, esperando o homem magro de rosto destruído aparecer na esquina segurando uma arma. Exatos 3 minutos depois, uma SUV preta fosca deslizou até o meio-fio. Não freou com força. Simplesmente materializou-se no trânsito. A porta traseira se abriu. Larissa não hesitou. Entrou, puxando a porta pesada atrás de si. O interior cheirava a couro caro e um leve pós-barba. As janelas eram fortemente escurecidas, bloqueando a cidade completamente. No banco do passageiro da frente estava o homem bloco de concreto do corredor dela. Ele não se virou. Dirige, Cassiano. Uma voz disse da escuridão ao lado dela. Larissa se sobressaltou, virando a cabeça para a esquerda. Otávio Duarte estava sentado no banco de couro adjacente. Vestia um terno cinza carvão, sem gravata, o botão de cima aberto. Na luz ambiente fraca da cabine, o rosto dele parecia esculpido em granito. Segurava um copo de cristal com um líquido âmbar, perfeitamente relaxado. Você está sangrando. Otávio disse. Não era uma observação, era uma acusação. Larissa levou a mão ao rosto. Os dedos ficaram molhados. Um caco de vidro da porta da secadora estilhaçada devia tê-la arranhado quando ela correu. Ela nem tinha sentido. Eu tive um desentendimento na lavanderia. Larissa disse, a voz tremendo apesar dos esforços para soar durona. A adrenalina estava desabando, deixando-a vazia e gelada. Otávio pousou o copo num porta-copos. Estendeu a mão pelo console. Larissa se retesou, mas ele apenas puxou um lenço de linho branco limpo do bolso do peito. Ofereceu a ela. Ela pegou, pressionando contra o rosto. Eles tinham minha placa, 2 homens. Perguntaram o que o Rafael me disse. Homens do Falcão. Otávio disse baixinho. O nome tinha gosto de cinza na boca dele. Olhou para o sangue florescendo no linho branco na mão de Larissa. Eles tocaram em você? Um agarrou meu braço. Eu quebrei o nariz dele com um galão de alvejante.
Por uma fração de segundo, o canto da boca de Otávio se ergueu. Sumiu antes de realmente se formar, substituído por aquela quietude fria e aterrorizante. Eles atiraram em você? Sim. Otávio se recostou no couro. Não gritou. Não deu ordens furiosas por telefone. O silêncio que irradiava dele era muito pior do que gritos. Era o silêncio de um homem calculando a trajetória exata de uma bala que estava prestes a disparar. Seu apartamento não é mais seguro. Seu hospital não é mais seguro, Otávio disse. Eles sabem que você é uma ponta solta. Eles vão tentar amarrá-la. Então o que eu faço? Larissa perguntou, a realidade da vida arruinada finalmente desabando sobre ela. Eu tenho um emprego. Tenho um contrato de aluguel. Eu não posso simplesmente sumir. Você já sumiu, Otávio respondeu suavemente. O Cassiano tem uma equipe no seu apartamento agora. Seus pertences essenciais estão sendo empacotados. A administração do hospital foi informada de que você está tirando uma licença por tempo indeterminado devido a uma emergência familiar. Larissa o encarou, a indignação temporariamente vencendo o medo. Você fez tudo isso? Quando? Eu liguei para você há 10 minutos. Eu fiz isso há 3 dias, Otávio a corrigiu, os olhos escuros encontrando os dela. Quando você jogou meu cartão no lixo, eu soube que era só questão de tempo até os cães do Falcão encontrarem seu rastro. Você era orgulhosa demais para aceitar minha proteção voluntariamente. Então eu me preparei para o momento em que você não teria escolha. Você me vigiou. Eu protegi um ativo. Eu não sou um ativo, Larissa disparou, a voz subindo na cabine fechada. Eu sou uma enfermeira. Eu só tava tentando comprar mantimento e lavar meus scrubs. Agora tô levando tiro por causa da sua guerra. Otávio se moveu. Foi cegantemente rápido. Antes que Larissa pudesse registrar a mudança, ele estava inclinado sobre o console central, o rosto a centímetros do dela. Ele não a tocou, mas a mera presença física dele a prendeu ao banco. O cheiro dele, cedro, chuva, e algo inerentemente perigoso, a envolveu. Você está respirando, senhorita Andrade, Otávio disse, a voz um sussurro baixo e letal. Você está respirando no meu carro em vez de sangrando até a morte no chão de uma lavanderia por causa da minha guerra. Você se inseriu nessa vida no momento em que abriu a porta do carro para o meu filho. Você pertence à correnteza agora. Pare de lutar contra ela. Larissa segurou o olhar dele. Estava aterrorizada, mas se recusou a desviar. Para onde a gente vai? Otávio se recostou, pegando o copo de novo. Pra casa. A propriedade do alto da serra era uma fortaleza disfarçada de mansão. Larissa estava sentada numa poltrona de veludo no canto de um quarto de hóspedes enorme. O quarto era maior que o apartamento inteiro dela. A cama era um king espalhado com lençóis de uma contagem de fios que ela não conseguia imaginar. As paredes eram forradas de estantes de carvalho pesadas e uma lareira crepitava numa chaminé de mármore. Era lindo. Era luxuoso. Era uma jaula. Ela estava ali há 2 dias. Não tinha visto o homem magro da lavanderia. Não tinha visto as ruas. Não tinha visto suas próprias roupas. Cassiano tinha providenciado a ela um guarda-roupa de suéteres caros e discretos e calças que serviam perfeitamente, o que a incomodava profundamente. Alguém bateu na porta pesada de madeira. Foi um som suave, hesitante. Entra, Larissa chamou, puxando os joelhos para o peito. A porta rangeu abrindo. Rafael estava na soleira. Vestia uma calça de moletom cinza e um suéter de lã grosso. O hematoma no rosto dele tinha desbotado para um amarelo doentio, mas ele ainda andava com uma leve rigidez do lado esquerdo. Segurava uma bandeja de prata com 2 canecas de porcelana. A dona Rosa disse que você não tomou café da manhã, o menino disse baixinho. Ela fez chá. A armadura cínica de Larissa rachou instantaneamente. Ela se levantou e foi até ele, pegando a bandeja antes que ele a entornasse. Valeu, Rafael. Vem sentar. Eles se sentaram na beirada da cama enorme.
O chá cheirava a camomila e mel. Rafael soprou a caneca, encarando o líquido girando. Parecia menor ali, cercado pelo luxo cavernoso da casa do pai, do que tinha parecido na tempestade. Desculpa, Rafael disse para a xícara de chá. Pelo quê? Por te fazer parar. Rafael ergueu os olhos escuros dele, tão terrivelmente parecidos com os do pai, encontrando os dela. Meu pai disse que os homens do Falcão atiraram em você por minha causa. Larissa suspirou. Colocou a caneca de lado e se virou para o menino. Rafael, escuta aqui. Homens adultos fazendo escolhas terríveis atiraram em mim. Você é um menino de 8 anos que estava andando na chuva gelada sem um sapato. Eu parei porque era a coisa certa a fazer. Eu não me arrependo de ter te pego. Mesmo que você não possa voltar para casa, uma casa é só uma caixa onde você guarda suas coisas. Larissa mentiu suavemente, oferecendo um sorriso pequeno e reconfortante. Eu vou arrumar uma caixa nova eventualmente. Rafael estudou o rosto dela por um longo momento, avaliando a mentira, antes de assentir devagar. Terminou o chá em silêncio e saiu do quarto discretamente, deixando a porta levemente entreaberta. 10 minutos depois, a porta se abriu completamente. Otávio entrou. Não estava de paletó hoje, apenas uma camisa de botão escura com as mangas dobradas até os antebraços, revelando uma rede de cicatrizes desbotadas e violentas gravadas na pele. Parecia cansado. Era a primeira vez que Larissa o via parecer qualquer coisa menos que invencível. Ele não pediu permissão. Foi até a poltrona de veludo que ela tinha abandonado e sentou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ele gosta de você, Otávio disse, encarando a lareira. Ele é uma criança, Larissa retrucou. Gosta de qualquer um que não o trate como se ele fosse uma peça de garantia. Otávio devagar virou a cabeça para olhá-la. Você acha que eu vejo meu filho como garantia, senhorita Andrade? Eu acho que você vê tudo como ativo ou passivo, Larissa disse com firmeza. Inclusive eu. Otávio não negou. Enfiou a mão no bolso e tirou um isqueiro prateado liso. Abriu, acendeu, fechou de novo. Um gesto inquieto. Os homens da lavanderia estão mortos, Otávio declarou. O tom era casual, como se comentasse sobre o clima. Larissa sentiu um baque frio no estômago. Ela era enfermeira de trauma. Passava a vida lutando com unhas e dentes para manter o sangue dentro do corpo das pessoas. A admissão casual de assassinato azedou o chá caro que ela tinha acabado de beber. Não me conta isso, ela sussurrou, desviando o olhar. Você precisa saber, Otávio insistiu, a voz caindo mais fundo, puxando a atenção dela de volta para ele. Você precisa saber que a ameaça contra você está sendo desmantelada peça por peça. Matando eles? Removendo eles do tabuleiro. Larissa soltou uma risada amarga. Certo. Linguagem corporativa limpinha. Não muda o que é. Você senta nessa casa linda bebendo uísque enquanto pessoas sangram em becos e lavanderias, e você me puxou direto pro meio disso. Otávio se levantou. Fechou a distância entre eles com passos lentos e deliberados até estar parado a poucos centímetros dela. Larissa segurou o terreno, inclinando o queixo para encarar os olhos dele. Você acha que eu gosto disso? Otávio perguntou. A máscara fria escorregando, revelando um calor volátil e fervente por baixo. Você acha que eu quero meu filho caçado nas ruas? Meu pai construiu essa organização. Eu herdei uma guerra. Se eu demonstro fraqueza, meus homens morrem. Se eu hesito, meu filho morre. Ele ergueu a mão, os nós dos dedos roçando de leve a borda do curativo branco pequeno no rosto dela. O toque foi surpreendentemente gentil comparado à violência das palavras. Eu mantenho minha gente respirando, Larissa. Eu faço o que for preciso para garantir que eles acordem na manhã seguinte. Você faz exatamente a mesma coisa no seu hospital toda noite. Você luta contra a morte com bisturis e gaze. Eu luto contra ela com balas. Meus métodos só são menos esterilizados. Larissa engoliu em seco. O coração acelerava, mas não era mais só de medo.
A proximidade dele era sufocante, magnética. Ela odiava a lógica dele. Odiava que, de um jeito torto e cínico, ela entendesse aquilo. Eu não sou uma das suas pessoas, ela disse, a voz caindo para um sussurro. Otávio olhou para baixo. Os olhos escuros traçando a linha da mandíbula dela. O polegar dele roçou a bochecha sem machucado, um peso possessivo. Você é agora, ele disse. A parte mais difícil de se esconder era o silêncio. Por uma semana, Larissa existiu numa realidade estranha e suspensa. A propriedade do Alto da Serra operava com a precisão de um hotel de luxo e a segurança de um bunker militar. As refeições apareciam. A roupa lavada sumia e voltava perfeitamente dobrada. Mas o silêncio era ensurdecedor. Não havia monitores cardíacos bipando, nenhum bêbado gritando na sala de espera, nenhuma chamada frenética pelo alto-falante. Larissa era uma criatura do caos. A quietude a estava enlouquecendo. Ela passava os dias andando de um lado a outro na biblioteca ampla ou sentada na cozinha com Dona Rosa, a mulher mais velha que cuidava da casa. Dona Rosa não falava muito inglês e Larissa não falava italiano nenhum, mas se comunicavam na linguagem universal de picar legumes e coar café. Otávio era um fantasma. Saía antes do amanhecer e voltava muito depois de Larissa se recolher para o quarto. Quando ela o via, ele estava trancado no escritório com Cassiano e outros homens de aparência severa. Vozes abafadas atrás de portas pesadas de carvalho. Na 8ª noite, o silêncio finalmente se quebrou. Passava das 2 horas da manhã. Larissa estava na cozinha tomando um copo de água da torneira, encarando cegamente a geladeira. A porta dos fundos da propriedade, a de aço reforçado que dava para a garagem, se escancarou com força suficiente para rachar o gesso. Larissa se virou. Cassiano cambaleou pela soleira. Não estava de paletó. A camisa branca estava encharcada num vermelho brilhante grosso que se espalhava rapidamente pelo lado direito. Ele arrastava outro homem, mais jovem, mal 20 anos, cuja perna estava enrolada num torniquete cru e ensanguentado feito de cinto. Atrás deles vinha Otávio. O rosto dele estava riscado de fuligem e chuva, os olhos selvagens e ferozes. Carregava um rifle pesado pela empunhadura da pistola. Coloca ele na mesa. Otávio latiu, a voz rouca. Cassiano ergueu o jovem para cima da ilha de mármore enorme da cozinha. O rapaz gemeu, um som molhado e terrível. A pele tinha a cor de cinza velho. Cadê o doutor Nogueira? Otávio gritou para um guarda no corredor. 20 minutos, chefe. A tempestade destruiu a estrada do desfiladeiro. Ele não tem 20 minutos. Larissa disse. Otávio virou a cabeça para ela de repente, parecendo perceber pela primeira vez que ela estava na sala. Abriu a boca para mandá-la embora, para protegê-la daquela carnificina, mas Larissa já estava se movendo. Ela não via mercenários da máfia, via uma sala de trauma. A enfermeira cínica e exausta da emergência se encaixou instantaneamente no lugar. Cassiano, senta antes de desmaiar. Ela comandou, apontando para um banquinho. Não esperou para ver se o homem-bloco de concreto obedecia. Foi até a ilha da cozinha, empurrando Otávio para o lado com uma mão firme no peito dele. Olhou para a perna do jovem. O cinto estava frouxo demais, posicionado baixo demais. Sangue arterial pulsava em jorros fracos e rítmicos sobre as tábuas de corte imaculadas de Dona Rosa. Cassiano, segura ele. Larissa disparou para Otávio. Otávio hesitou por uma fração de segundo. Segura ele. Ela rugiu. A voz carregando a autoridade absoluta de uma mulher que lutava contra a morte para viver. Otávio deu um passo à frente, prendendo o jovem que se debatia pelos ombros. Larissa agarrou um punhado de panos de prato limpos de uma gaveta. Arrancou o torniquete improvisado. O rapaz gritou quando o fluxo de sangue aumentou. Larissa cravou o calcanhar da mão direto na artéria femoral, pressionando com todo o peso do corpo. Preciso de um torniquete de verdade ou um cinto mais grosso e uma colher rígida, agora. Ela não ergueu os olhos. Estavam fixos no ferimento, os braços travados para manter a pressão esmagadora.
Um guarda jogou um cinto de couro grosso e uma colher de pau na bancada de mármore. Trabalhando com uma mão enquanto a outra mantinha a pressão, Larissa enrolou o cinto, passou a colher por dentro e torceu. Torceu até o couro morder viciosamente na coxa do rapaz, torcendo de novo até o jorro vermelho brilhante diminuir para um gotejar lento. Fita. Alguma coisa para amarrar isso, ela grunhiu, os músculos ardendo. Otávio arrancou a própria gravata, seda pesada, e enrolou em volta da colher, prendendo ao torniquete para que não desenrolasse. Larissa finalmente exalou, os ombros relaxando. Verificou o pulso do rapaz no pescoço. Estava fraco, acelerado, mas presente. Ele precisa de soro e um cirurgião vascular, mas não vai sangrar até morrer nos próximos 10 minutos, ela disse, a voz voltando ao registro normal. Ela olhou para Cassiano, que estava desabado num banquinho segurando as costelas. Foi até ele, puxando a camisa ensanguentada aberta. A bala tinha raspado o lado dele, um sulco profundo e feio, mas não tinha atingido órgãos. Você vai viver, ela disse a Cassiano. Mantenha a pressão nisso. Cassiano olhou para ela. O guarda-costas estoico e aterrorizante deu um único aceno lento. Um gesto profundo de respeito. Larissa se virou para a pia, ligando a torneira com o cotovelo. Segurou as mãos sob a água morna, observando o sangue rodopiar pelo ralo de aço inoxidável. Sentiu uma presença atrás dela. A temperatura ambiente da cozinha pareceu disparar. Otávio estava ao lado dela. Estava coberto de sujeira e sangue de outra pessoa. O olhar de animal encurralado e feroz tinha sumido dos olhos dele, substituído por uma intensidade pesada e ardente. Ele não olhava para os homens feridos. Olhava para ela. Estendeu a mão passando por ela, pegando uma toalha limpa do balcão, e devagar começou a limpar o sangue restante dos antebraços dela. O toque era firme, limpando metodicamente a pele dela. Você não vacilou, Otávio disse baixinho, a voz um rumor baixo por cima do som da água correndo. É só encanamento, Larissa respondeu, embora o coração martelasse um ritmo frenético contra as costelas. Canos e pressão. Eu lido com isso toda noite. Não com homens que trazem a violência para dentro de casa. Otávio jogou a toalha arruinada na pia. Se inclinou, a boca a centímetros do ouvido dela. Você é magnífica no sangue, Larissa. Não era um elogio feito para bajular. Era um reconhecimento da natureza dela. Ele a via. A garra, o pragmatismo frio, a recusa em quebrar. Larissa se virou para encará-lo. Estavam a centímetros um do outro. O cheiro de cobre, chuva e pólvora pairava denso no ar entre eles. Pela primeira vez desde que entrara no carro dele, ela não se sentia uma prisioneira. Sentia-se uma igual. Só garante que seu médico chegue, ela sussurrou, segurando o olhar dele. Ele está aqui, uma voz chamou do corredor. Doutora Nogueira entrou correndo na cozinha carregando 2 bolsas de trauma pesadas. Parou de repente, encarando o chefe da máfia, os homens sangrando, e a enfermeira desaparecida da sua emergência. Andrade? Nogueira piscou, atordoado. Que diabos você tá fazendo aqui? Larissa secou as mãos. Pegando um plantão extra, doutor. Pacientes preparados. Vamos trabalhar. 3 dias depois, a guerra chegou à porta da frente. Falcão estava perdendo território, sangrando dinheiro e homens. Um animal encurralado é o mais perigoso que existe, e Falcão tinha decidido que, se não pudesse vencer a guerra, simplesmente cortaria a cabeça da cobra. Era uma terça-feira à tarde. O céu era um azul brilhante e enganoso. Larissa estava no solário, jogando uma partida brutal de xadrez com Rafael. O menino era um gênio tático, sacrificando os cavalos sem piedade para encurralar a rainha dela. Você deixou o flanco aberto de novo, Larissa. Rafael disse, a mão pequena pairando sobre o bispo. Antes que ele pudesse fazer o movimento, as portas pesadas de carvalho do solário se escancararam. Cassiano estava na moldura. Segurava uma submetralhadora com silenciador firme contra o peito. O rosto dele estava totalmente sem cor. Sala segura, agora. Cassiano latiu.
Os alarmes silenciosos da propriedade nem tinham disparado ainda. Mas Larissa não fez perguntas. Agarrou Rafael pela parte de trás do suéter, arrancando-o da cadeira. Correram pelo corredor comprido e ensolarado. No meio do corredor, a frente da casa explodiu. A onda de choque os atingiu como uma parede física. As janelas enormes de vidro reforçado do corredor se estilhaçaram para dentro. Uma onda de estilhaços dentados. Cassiano os derrubou, absorvendo o impacto do vidro nas costas largas. O rugido ensurdecedor da explosão foi imediatamente seguido pelo estalo terrível e rítmico de tiros automáticos. Vai! Cassiano rugiu, empurrando Larissa e Rafael em direção à porta escondida atrás da escada da biblioteca. Não saiam até eu ou Otávio abrirmos a porta. Larissa arrastou Rafael pelos degraus estreitos de concreto para dentro do escuro. Digitou o código do teclado numérico que Otávio a tinha forçado a memorizar no segundo dia. A porta pesada de aço se fechou com um sibilo. Os mecanismos de travamento engatando numa série de baques finais. Dentro, a sala segura era pequena, iluminada por luzes de emergência pálidas. Cheirava a ar viciado e ferro frio. Painéis de monitores de segurança forravam uma parede, mas todos os feeds externos estavam estáticos. As câmeras tinham explodido. Rafael estava tremendo. Sentou-se no catre no canto, puxando os joelhos para o peito, parecendo exatamente como tinha parecido naquela noite no ponto de ônibus. Respira, Rafael. Seu pai construiu essa casa. É uma fortaleza. Fortalezas caem, Rafael sussurrou, a voz terrivelmente envelhecida. Acima deles, os sons abafados do cerco vazavam através do concreto. Soava como se o mundo estivesse se rasgando. Baques pesados, o tagarelar rápido de rifles de assalto, os estalos terríveis de violência corpo a corpo. Larissa observava o único monitor funcionando, um feed do saguão principal. Através da transmissão granulada em preto e branco, ela assistiu ao pesadelo se desenrolar. Fumaça pairava densa no ar. Corpos cobriam os tapetes persas caros. Então Otávio entrou no quadro. Estava sem munição. Jogou uma pistola vazia na cabeça de um homem avançando, tropeçando-o, depois fechou a distância com velocidade aterrorizante. Larissa observou, hipnotizada e horrorizada, enquanto Otávio lutava. Não era a arte marcial estilizada de um filme. Era feio, brutal, e desesperadamente eficiente. Ele usava cotovelos, joelhos, a base pesada de latão de uma luminária estilhaçada. Lutava como um homem que tinha abandonado completamente a própria humanidade para proteger o que era dele. 2 outros homens de falcão despejaram pela porta destruída da frente. Otávio largou o homem que segurava e girou, mas não foi rápido o suficiente. Uma rajada de tiros subiu pelo feed da câmera. Na tela, Otávio cambaleou para trás. Bateu na parede com força, manchando o sangue no gesso branco. Escorregou até o chão, segurando o abdômen. Larissa parou de respirar. Os 2 atiradores avançaram devagar, erguendo as armas para acabar com aquilo. Antes que pudessem atirar, Cassiano entrou no quadro pelo corredor lateral. Não gritou. Apenas ergueu a arma e eliminou os 2 homens em 2 rajadas precisas e implacáveis. O saguão ficou parado. Cassiano correu até Otávio, ajoelhando-se ao lado dele. Apertou o fone de ouvido do rádio. Um momento depois, o interfone da sala segura crepitou. A voz de Cassiano, normalmente um monotom plano, estava tensa. Larissa, o perímetro está seguro, mas o chefe foi atingido. Grave. O doutor Nogueira morreu na entrada da garagem. O sangue de Larissa gelou. Nogueira estava morto. Otávio estava sangrando até a morte. Traz ele para a ala médica. Larissa ordenou, a voz cortando o pânico. Ela se levantou, olhando para Rafael. Fica aqui. Tranca a porta atrás de mim. Não abre para ninguém além de mim ou do Cassiano. Rafael assentiu, os olhos arregalados. Larissa apertou o botão de liberação. A porta pesada se abriu com um sibilo. Ela saiu para o corredor cheio de fumaça.
O cheiro era inimaginável. Cordite, poeira de gesso, e o fedor doce e pesado de órgãos rompidos. Ela correu até a ala médica que Otávio tinha construído na ala leste. 1 minuto depois, Cassiano abriu as portas duplas com um chute. Carregava Otávio nos ombros, estilo bombeiro. Cassiano jogou Otávio sobre a mesa cirúrgica de aço. Otávio estava pálido como um fantasma. A camisa estava saturada de sangue arterial escuro. Estava consciente, mas os olhos estavam desfocados, fixos nas luzes cirúrgicas fortes acima. Onde é? Larissa exigiu, pegando uma tesoura de trauma e rasgando a camisa dele. Quadrante inferior esquerdo, Cassiano disse, ofegando pesadamente. Ferimento de saída nas costas. Não atingiu a coluna, eu acho. Larissa avaliou o dano. Era um transfixante, mas tinha rasgado algo vital. O sangramento era profundo. Ela não tinha um anestesista. Não tinha uma equipe cirúrgica. Só tinha Cassiano, uma bandeja estéril, e as próprias 2 mãos. Eu tenho que grampear o sangramento, Larissa disse, calçando luvas cirúrgicas. Olhou para Otávio. A respiração dele estava rasa, o peito engasgando. Otávio, olha para mim. Os olhos escuros dele devagar se voltaram para o rosto dela. Isso vai doer, ela disse. Mais do que qualquer coisa que você já sentiu. Cassiano, segura os ombros dele. Otávio não discutiu. Estendeu a mão trêmula, agarrando o trilho de aço da mesa cirúrgica. Os nós dos dedos ficaram brancos. Faz. Larissa despejou uma garrafa de iodo direto sobre o ferimento aberto. O corpo inteiro de Otávio ficou rígido, um rosnado gutural rasgando a garganta, mas Cassiano o manteve preso. Larissa respirou fundo, pegou um afastador cirúrgico e um par de hemostáticos, e mergulhou as mãos na carne arruinada do homem que tinha virado a vida dela do avesso. A guerra terminou silenciosamente em algum ponto entre 3 horas e 4 horas da manhã. Enquanto Larissa lutava para manter o sangue de Otávio dentro das veias dele, Cassiano tinha despachado os tenentes restantes para o esconderijo de Falcão. Sem o chefe deles, que tinha morrido sangrando no tapete do saguão de Otávio, a organização de Falcão se fraturou e se rendeu antes do amanhecer. Larissa estava sentada numa cadeira de plástico no canto da ala médica. Os scrubs dela, tinha trocado por um par limpo horas atrás, estavam duros de sangue seco. Os músculos doíam com uma exaustão profunda e vibrante. Na cama de aço, Otávio dormia. Estava ligado a 2 bolsas de soro e um monitor cardíaco que bipava num ritmo estável e reconfortante. Ele parecia terrível. Pálido, encovado, as sombras sob os olhos parecendo hematomas. Mas estava respirando. Os grampos tinham segurado. As suturas estavam limpas. Ela o tinha trazido de volta da beira. Larissa encarou as próprias mãos. Tinham parado de tremer havia 1 hora. Ouviu um farfalhar suave de lençóis. Ergueu os olhos. Os olhos de Otávio estavam abertos. Estavam pesados de analgésicos, mas a inteligência afiada e penetrante ainda estava ali. Ele virou a cabeça devagar para olhá-la. Você ainda está aqui? Ele rouquejou, a voz mal mais que um sussurro seco. Não se lisonjeie. As estradas estão fechadas, Larissa respondeu, se recostando na cadeira. Um fantasma fraco de sorriso tocou os lábios dele. Ele fez uma careta quando o movimento puxou os pontos. Falcão? Morto, ela disse, sem rodeios. Cassiano cuidou disso. A casa está segura. Otávio fechou os olhos, soltando uma respiração longa e trêmula. A tensão que tinha definido toda a existência dele pareceu escoar, deixando o vazio mais inegavelmente vivo. Quando abriu os olhos de novo, a máscara fria tinha sumido inteiramente. Olhou para Larissa não como um chefe, não como um senhor da guerra, mas como um homem que tinha sido despido até a medula. Na primeira gaveta da escrivaninha do meu escritório, Otávio disse devagar, tem um envelope pardo. O Cassiano tem a chave. Larissa franziu a testa. Eu não vou fazer papelada agora, Otávio. Escuta. Ele se ajeitou, rangendo os dentes contra a dor.
Dentro do envelope tem um passaporte, um CPF limpo, a escritura de uma casa numa cidadezinha tranquila e sem graça no interior de Minas Gerais, e dinheiro suficiente para garantir que você nunca mais precise trabalhar um plantão duplo. Larissa congelou. As palavras pairaram no ar estéril da ala médica. A guerra acabou, Otávio continuou, a voz pesada. Os homens que viram seu rosto estão mortos. Você não é mais um alvo. Você não precisa mais viver numa jaula, Larissa. Você salvou meu filho. Você me salvou. Sua dívida está paga em dobro. Você é livre para ir. Ele quebrou o contato visual, encarando as luzes cirúrgicas acima. O Cassiano te leva pro aeroporto de manhã. Larissa ficou perfeitamente parada. Imaginou a casa em Minas Gerais, Pinheiros, ruas silenciosas, um emprego normal numa clínica normal onde o pior trauma era um braço quebrado numa queda de bicicleta. Imaginou uma vida onde não se assustava com barulhos altos, onde não precisava lavar o cheiro de pólvora do cabelo. Era tudo o que ela tinha querido quando estava desviando de balas no beco da lavanderia. Era seguro. Era limpo. E soava como um cemitério. Ela olhou para o homem na mesa. Lembrou do jeito como ele tinha lutado no saguão, a devoção terrível e absoluta em proteger o que era dele. Lembrou do jeito gentil como ele tinha limpado o sangue dos braços dela na cozinha. Ela tinha visto as partes mais escuras e sangrentas daquele mundo, e tinha descoberto uma verdade terrível. Ela não quebrava sob pressão. Ela prosperava nisso. A vida normal e estéril era uma mentira. Aquela sala, cheirando a iodo e ferro, era a verdade. Larissa se levantou. Foi até a cama, as solas de borracha do sapato rangendo suave no ladrilho. Ela ficou de pé sobre ele. Otávio olhou de volta para ela. A mandíbula tensa, se preparando para a partida dela. Larissa enfiou a mão no bolso. Tirou o cartão preto fosco com os números prateados. Estava amassado nos cantos, gasto de tanto ser enfiado na calça jeans. Ela ergueu para que ele visse. Minas chove demais também, Larissa disse. A respiração de Otávio prendeu. Os olhos escuros vasculharam o rosto dela, procurando hesitação, procurando medo. Não encontrou nenhum dos dois. Só encontrou um espelho da própria determinação implacável e intransigente dele. Com lentidão deliberada, Larissa se inclinou. Não o beijou. Pressionou a testa contra a dele, sentindo o calor da pele, o pulso errático e de repente acelerado. Eu vou ficar, ela sussurrou ferozmente contra os lábios dele. Mas se você tentar me mandar embora de novo, eu vou desfazer cada ponto que acabei de dar em você. A gente se entende? Otávio soltou um som que era metade risada, metade gemido de dor. O braço não ferido subiu, a mão se enroscando no cabelo dela, puxando-a mais perto, ancorando-a a ele. O aperto era possessivo, desesperado, e inteiramente absoluto. Entendido, ele respirou. Larissa fechou os olhos, deixando a correnteza finalmente puxá-la para baixo. Ela tinha dado carona para um estranho perdido até em casa, e ao fazer isso, tinha encontrado a sua própria. A escolha de Larissa provou que a coisa mais perigosa no mundo de Otávio Duarte não era um cartel rival. Era a mulher que o costurava de volta. Ela trocou uma vida tranquila e exausta por uma coroa forjada em sangue e lealdade, se tornando a rainha inquebrável que um império fraturado desesperadamente precisava. Vocês acham que a Larissa fez a escolha certa, ou será que ela só selou o próprio destino? Deixem nos comentários abaixo. Se vocês amaram esse romance brutal e de alto risco, deem aquele like, compartilhem com os amigos, e se inscrevam para mais histórias intensas e originais.